Amém. Louvado seja Deus. Vamos buscar nesse momento ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa falar a cada coração nessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ligue-se com Deus e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e soberano Pai celestial, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo o que neles há, nessa noite nós elevamos a Ti a nossa voz, Senhor, com um coração contrito, quebrantado e humildemente, para Te pedir, ó Pai, que Tu use o Teu servo poderosamente para falar a Tua palavra e direcioná-la aos nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra possa tocar no mais íntimo, no mais profundo de cada ser aqui nesta noite. Que possam ouvir, ó Deus, cada um a Tua palavra e ela possa gerar fé no coração, esperança e, acima de tudo, convicção da salvação eterna. Meu Deus, abençoa o Teu servo, usa-o poderosamente, neutraliza nessa noite o poder das trevas e estabelece o Teu poder para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós Te pedimos, Jesus. Amém e amém. Pastor Glauco. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que está na primeira epístola de João, do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 5. Nós iremos ler os versos de números 10, 11 e 12. Primeira epístola de João 5, versículos 10, 11 e 12. Diz assim a Bíblia Sagrada: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Podeis assentar. Prezados irmãos, amigos, convidados, ouvintes da palavra de Deus, a melhor maneira de nós começarmos a expor o plano divino para o ser humano é fazer alusão ao Gênesis, ao primeiro livro da Bíblia, aonde nós temos o relato da criação do mundo e o relato mais específico da criação do homem. Uma coisa curiosa que chama a atenção é que quando Deus criou os animais, já criou em pares, macho e fêmea. Mas, diferentemente, Deus criou primeiramente o homem e depois a mulher. Homem e mulher não foram criados conjuntamente. Havia um propósito, uma razão para isso. Deus queria mostrar que o primeiro relacionamento planejado por Ele para o homem seria consigo próprio, seria com o próprio Deus. Não com a mulher, não com outro ser humano, não com o seu semelhante, mas o relacionamento primeiro do homem seria com Deus. Antes de existir Eva, antes de existir a mulher, antes de Adão gerar filhos, criado, ele estava sozinho, mas diante de Deus. A Bíblia diz que na virada do dia Deus aparecia no jardim, tomando alguma forma, e conversava com o homem gozava de comunhão com Deus. E é interessante que às vezes as pessoas perguntam por que Deus viu que não era bom o homem estar só, criou a mulher como se tivesse criado o homem com alguma lacuna ou defeito. Veja bem, Adão não sentiu a falta de companhia até o momento em que Deus quis que ele sentisse. A Bíblia vai dizer que Deus viu que não era bom o homem estar só quando o homem sentiu a solidão, porque antes deste momento ele não havia sentido. É exatamente
quando Deus chama os animais para que Adão possa lhes dar os nomes, conforme é relatado no Gênesis. Então Adão começa a ver que cada animal tem o seu par, macho e fêmea. Ele vê que existe o leão, a leoa, o cão, a cadela, o peixe macho, peixe fêmea. E quando ele começa a ver isso, então ele percebe que falta para ele a mulher. É neste momento que ele sente a solidão. E Deus o põe num sono profundo e, de acordo com o Gênesis, de sua costela faz a mulher para lhe ser uma ajudadora idônea, quer dizer, à altura, em co-igualdade. Eu quero que você perceba isso. Deus quis compartilhar com Adão o seu modo de criar. Deus não criou a mulher, Deus quis que Adão sentisse a falta da mulher. Foi levado a isso por Deus quando foi ver os animais. Deus, de certa maneira, queria que Adão entendesse toda a lógica da criação. Por isso chamou os animais, para que ele pudesse lhes dar nomes. Deus nos criou capazes mentalmente, intelectualmente, de ver a natureza, sua ordem, e reconhecer que há propósito naquilo que foi criado. Deus compartilhou com Adão, como alguém compartilha com um amigo, o seu propósito criador, e só agiu para criar a mulher para o homem quando o homem pôde entender que faltava isso, quando o homem sentiu a solidão, depois que viu que estava de alguma maneira dessintonizado com a ordem do universo criado. Nós fomos criados para se relacionar primeiramente com Deus e depois com o nosso semelhante, de acordo com o propósito de Deus que nos é revelado. Adão primeiramente teve comunhão com Deus, só depois veio a ter Eva para ter comunhão com ela, veio a ter filhos para ter comunhão com os seus filhos. Fomos criados por Deus e para Deus primeiramente, a imagem e semelhança de Deus, para termos comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. Primeiro, o meu amor a Deus. Depois, o meu amor ao próximo. E Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, nas suas confissões, ele estudou esse versículo. E ele disse: olha, como é que eu vou amar o meu semelhante como a mim mesmo, se sou ordenado primeiramente a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças? Não sobrou nada para amar o meu próximo, porque tudo foi reivindicado para o amor a Deus. Mas aí ele se explica: é porque o amor que temos para com o semelhante não é um segundo amor, um aditivo, faz parte do amor que temos a Deus. Nós amamos o nosso semelhante por reconhecermos nele a imagem e semelhança de Deus, por vermos que Deus criou os seres humanos para viverem entre si. Mas o nosso relacionamento primeiro é com Deus. Fomos criados para ter comunhão com Deus. É esse o sentido de ser pessoa. Ser pessoa quer dizer ser um ser relacional, que é capaz de relacionamentos conscientes. O próprio Deus é tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Na divindade há um relacionamento eterno de amor entre as três pessoas da divindade. E nós fomos criados seres pessoais para ter um relacionamento com Deus. Mas Deus disse ao homem que ele poderia comer de tudo do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo de que o homem precisava ele tinha, mas Deus pôs um teste de fidelidade. Se você observar, perceberá que Deus estava ensinando ao homem as coisas. Ele levou o homem a ver que precisava de Eva, a sentir a solidão. Depois ele criou Eva, ele estava sendo o mentor do homem. E ele disse: não coma daquela árvore. Satanás tentou Eva, e por meio de Eva, Adão, dizendo que se eles comessem da árvore,
Eles não morreriam como Deus havia dito, mas eles se tornariam como deuses, autossuficientes, sabedores do bem e do mal. Era como se o diabo estivesse dizendo: olha, vocês vêm aprendendo com Deus, Ele vem ensinando vocês, mas vocês podem dar um salto para o conhecimento. Vocês podem conhecer tudo independentemente de Deus, sem precisar de Deus. Comam da árvore, vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses. É interessante que o plano de Deus era que o homem fizesse o bem e aprendesse o bem por experiência. E soubesse o que era o mal por privação. O mal é aquilo que eu não fiz, é aquilo que é oposto ao bem que eu conheço por experiência. Mas a queda levou Adão a uma outra forma de conhecer o bem e o mal. Ele conheceu o mal por experiência, pela transgressão, e o bem é que ficou para trás, na nostalgia. Era o que eu poderia ter experimentado, era o que eu poderia ter usufruído se eu tivesse feito o que é certo. E quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim e da presença de Deus. Na linguagem da Bíblia, o homem morreu espiritualmente. Morte é a ausência de vida, daquilo que é fonte de vida. O corpo sem o espírito humano, ele não tem vida. Ele morre, vira um cadáver. E o homem sem Deus está espiritualmente morto. E quando Adão foi expulso da presença de Deus, tornou-se morto espiritualmente. E a Bíblia diz que as pessoas que vêm ao mundo na condição em que Adão ficou depois da queda. Chegam a este mundo as pessoas espiritualmente mortas, vazias de Deus. Você tem um vazio no seu coração que nenhum bem terreno, fama, posição, grandeza terrena pode satisfazer. Você tem um vazio que somente Deus pode satisfazer, porque você foi criado para Deus. Mas o homem agora morto espiritualmente continua sendo um ser pessoal. Um ser pessoal é um ser relacional. O seu relacionamento feliz seria com Deus, visto por Deus, notado por Deus, tratado por Deus como filho, em comunhão com Deus, ele se realizaria plenamente. Mas agora, vazio de Deus, morto espiritualmente, ele foi atrás de substitutos para Deus, atrás de outra coisa diante do que se afirmar. E aí nós temos 3 opções que os homens escolheram. A primeira é daqueles que se entregam aos prazeres animais, à prostituição, ao adultério, à droga, à bebedeira, à gula. Essas pessoas não estão nem se afirmando diante de ninguém. Como elas estão insatisfeitas porque não tem Deus diante de quem elas se coloquem para serem aceitas, como elas não têm Deus para se relacionar e ter plenitude, então elas estão baixando o nível da sua humanidade, da sua consciência. É como quem diz: eu preciso de alguém maior do que eu, diante de quem eu seja reconhecido. Eu não me encontro, então eu vou ser menos eu vou diminuir a minha condição humana, racional. Aí desce para o nível animal, vive pelos instintos e não pela inteligência que Deus deu, vive pelos vícios da fuga, a bebedeira que embriaga, tira ela de sintonia com o mundo, a droga que faz ela fugir para outro lugar imaginário. Essa é a primeira opção de alguns. Outros dizem assim: eu vou me afirmar diante dos outros homens. E aí eles substituem Deus em relação a quem deveriam ter sua realização pelo outro. Aí elas pensam: eu quero ser reconhecido pelo outro, como uma pessoa de cultura, como uma pessoa famosa, como uma pessoa rica. Eu quero chegar bem vestido numa loja para ser colocado para esperar o vendedor numa sala VIP. Eu quero chegar no lugar e ser aplaudido pelos meus conhecimentos, pela minha posição. Então, em vez de ela querer ser reconhecida num relacionamento com Deus, ela substitui Deus pelo outro, pelo mundo. Ela quer ser vista neste mundo. Aí vem a soberba, a ganância,
a inveja, a desonestidade. Mas talvez alguém diga, pregador, mas tem as pessoas religiosas. O homem mesmo caído em pecado não perdeu sua natureza religiosa, mas ele também corrompe a religião, porque em vez de ele se colocar diante de Deus, do Deus verdadeiro, ele se coloca diante de um ídolo, um Deus falso, um Deus que é a projeção do que ele imagina, um Deus que ele pode satisfazer com penitências, com obras. Muitas vezes a religião dele ainda é uma forma de se afirmar perante o outro. Eu vou então parecer ao outro como religioso, parecer ao outro como uma pessoa importante, ainda que seja dentro da minha religião, como uma pessoa piedosa, e ele tem um orgulho espiritual. E nós temos ainda aquele que nessa religiosidade não quer nem se afirmar diante do outro, ele quer se afirmar diante de si mesmo. Jesus contou uma história de um judeu, fariseu, que entrou no templo para orar. E na linguagem da Bíblia, Jesus fala que ele orava consigo mesmo, julgando estar a falar com Deus, ele estava falando para ele mesmo. E ele dizia consigo mesmo, graças a Deus que eu não sou como aquele publicano, pecador, eu sou alguém que jejua, que faz isso, que faz aquilo. Ele, na verdade, estava tentando se afirmar perante si mesmo, não perante Deus. Estava tentando se convencer a si mesmo de que era alguém valioso no campo religioso. Então nós temos todas essas formas de o homem se desviar do propósito de Deus. Em vez de ir à procura do Deus verdadeiro, ele forja os seus deuses e os usa para se afirmar diante dos outros e de si mesmo, imaginariamente se julgando piedoso, contabilizando suas obras e méritos religiosos. Quer se afirmar diante do outro pela fama, pela riqueza, pela cultura, ou então esquecer de que tem que se afirmar diante de alguém, se entregando à fuga nos vícios, ou se entregando ao nível instintivo de vida, no meio da vida devassa, da vida sem Deus, completamente. Por que o homem não vai à procura de Deus? De acordo com a Bíblia, o homem não vai à procura de Deus se Deus não o procurar primeiro. Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus apareceu a Adão dizendo, onde estás? Mas ele fugiu, ele se escondeu, ele disse, eu tenho medo. O homem pecador tem medo do Deus verdadeiro. Assim como o bandido tem medo do policial sério. O seu procedimento não é ir para Deus, é fugir de Deus. Ele inventa os seus deuses, dos quais não fogem, mas do Deus verdadeiro ele foge. A Bíblia diz que nessa condição falida do homem, Deus o aterroriza. Porque quando a santidade do Deus verdadeiro se aproxima, a consciência deste homem se torna mais sensível, e ele vê sua miserabilidade, seu pecado, ele vê que é merecedor de juízo, de condenação, de castigo, de inferno eterno. Aliás, às vezes, quando a gente vai falar de Jesus para alguém e toca no inferno, a pessoa diz, eu acredito em Jesus, mas o meu Jesus não é esse aí que fala do inferno. Mal sabe ela que quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus, nos evangelhos. Mas note, o Jesus que ela se sente bem estar com ele, não é o da Bíblia. O da Bíblia a espanta. O da Bíblia leva ela a ter uma repulsa, a não querer falar sobre o assunto. Porque o homem natural, morto espiritualmente, ele sabe que é culpado no tribunal de Deus. Ele sabe que se estiver diante de Deus, Deus será o seu juiz, ele será o réu, e não haverá outra decisão que não a sua condenação. Mas evangelho quer dizer boas notícias. Estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo. Estamos aqui para dizer que Deus buscou o homem que não buscava por ele. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João diz: não é que nós amamos a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando um homem muito culto, professor de Oxford, se converteu no século XX, C.S. Lewis, ele disse: quando eu me converti, eu descobri que não era eu que estava procurando por Deus, era Ele que me procurava. Eu não era o caçador, era a caça, era Deus que estava à procura de mim, é Deus que está à procura de você nesta noite. Hoje nós vemos falar muito de movimento identitário, nunca se ouviu falar tanto disso. Há um tribalismo racial, movimentos que querem se afirmar pela cor da pele, pelo grupo étnico, pelo estilo de vida sexual. E essas pessoas querem que isso daí faça com que os outros reconheçam o modo de vida delas. Elas estão também substituindo Deus pelo outro. Inclusive, elas às vezes são intolerantes quando o outro não quer aceitar. Elas ficam com raiva porque elas precisam de alguém para aceitar aquilo ali. Na verdade, esse desespero por identidade é porque a identidade que o homem precisa ter é em Cristo. A aceitação que o homem precisa ter não é da sociedade, não é do mundo, é de Deus. Mas Jesus naquela cruz veio para remediar o que nos separava de Deus. A Bíblia diz no Velho Testamento, pela boca do profeta Isaías, Deus fala: os meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir, minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você é incapaz de, pelas suas obras, merecer o favor de Deus, porque o problema não é o que você faz, é quem você é. A Bíblia diz que quando Adão pecou, corrompeu a natureza dele, e do impuro não se pode tirar um puro. Alguém com as mãos cheias de graxa não pode limpar nada sem sujar. Todas as obras dos homens caídos estão manchadas. Por isso diz também o profeta Isaías: todos nós somos como imundo, e as nossas justiças, nossas melhores obras, são como trapos da imundície. Mas Jesus Cristo levou os nossos pecados na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele fez um sacrifício completo e perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. O modo de nós nos aproximarmos de Deus é pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo de número 10, o seguinte, Hebreus 10, verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sua carne rasgada na cruz foi um véu que se abriu para dar acesso à presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregar o evangelho é pegar o homem correndo de Deus, inventando seus deuses, buscando aceitação neste mundo, buscando viver nos baixos instintos e dizer: olha, você está correndo do Deus verdadeiro, Ele lhe amedronta, você é pecador, Ele é juiz, Ele é santo, mas você tem uma forma de vir a Ele e não ser culpabilizado, de vir a Ele e não ser sentenciado, mas acolhido. É através de Jesus, é através do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Nós estamos chamando você que está correndo e dizendo: não corra mais, não corra mais. Existe um caminho pelo qual você pode aparecer diante do Deus de quem você foge sem saber, e ser aceito por Ele, e ser recebido por Ele. Por isso que nós não buscamos aceitação nos movimentos identitários deste mundo. A Bíblia diz em Gálatas: em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem machismo nem feminismo, não há escravo nem livre, não há patrão nem empregado,
não há judeu ou grego, não há brasileiro nem argentino, mas todos são um em Cristo Jesus. E o crente que é aceito por Deus em Cristo, ele está tão seguro que se quiserem perseguir a ele não vai ser intolerante não. Ele vai dizer: que privilégio de sofrer por amor a Cristo, de ser rejeitado pelo mundo, porque Deus me aceita, porque Deus me aceita. Essa doutrina bíblica é chamada de justificação pela fé. Romanos 3:28, concluímos que o homem é justificado diante de Deus pela fé, não pelas obras da lei. Se você se arrepende dos seus pecados, confia em Jesus como teu Salvador, então aquele que era o teu juiz, o Pai, agora é o teu Pai. Aquele diante de quem você era o réu temeroso, agora você é o filho acolhido. Jesus muda a nossa posição diante de Deus. E é isso que dá força a um cristão. É isso que dá força. Porque como diz lá em Romanos capítulo de número 8, olha que passagem maravilhosa. Romanos 8 diz assim, a Bíblia é sagrada. Romanos 8 a partir do 31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Não importa se o homem rico não me reconhece, não importa se eu não sou famoso neste mundo, que um dia vai ser renovado pelo fogo. Aquele que criou os céus e terra olha para mim e me chama de filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condena. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. E o texto continua: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação? Eu vou deixar Jesus porque vão me perseguir, eu vou ser atribulado? Que nada. Eu vou querer que o mundo me aceite se eu tenho o Deus Todo-Poderoso me aceitando? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem importante entre os judeus. Aprendeu aos pés de um grande mestre, Gamaliel, era candidato ao sinédrio, ao senado dos judeus. Paulo tinha posição, mas ele encontrou algo maior. Aqui na carta aos Filipenses, veja o que o apóstolo Paulo diz, como ele retrata a sua conversão, como sendo uma nova identidade, não diante dos homens, mas diante de Deus. Aos Filipenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte: ainda que também podia confiar na aparência. Versículo 4, Filipenses 3:4, ainda que podia confiar na aparência, se algum outro cuida poder confiar, ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, o que dava reconhecimento judaico, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, família importante, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Ele era homenageado pelos judeus, porque perseguia a igreja, era visto como zeloso das tradições judaicas.
segundo a justiça que há na lei dos judeus, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Quando Deus vier me procurar, eu quero ser achado em Cristo, tendo a minha justiça, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo diz: eu tinha posição, eu tinha privilégio, perdi tudo, eu era reconhecido pelo meu povo, agora sou perseguido, mas que importa? Eu tenho a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero tudo que deixei para trás como escória, não vale nada, Cristo é tudo para mim. A minha justiça diante de Deus não é pela lei, não é pelas minhas obras, é a justiça de Cristo, é o sangue de Cristo que apaga a minha culpa. E quando Deus me procurar, eu quero ser encontrado não como machista, não como feminista, não como LGBT, eu quero ser achado nele. Aleluia! Eu quero ser achado em Cristo. Minha identidade está em Cristo. Meus irmãos, essa doutrina é tão poderosa que ela fez um homem chamado Lutero entortar o mundo europeu do século XVI. Este homem buscava ser aceito diante de Deus por penitências, obras, dedicação às coisas do seu mosteiro. Mas um dia, lendo a Bíblia, a carta aos Romanos, ele descobriu que Jesus já tinha pago o preço dos pecados dele, e que ele tinha apenas que se arrepender e confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, e seria justificado no tribunal de Deus. E ele foi justificado, creu em Jesus. Depois este homem começou a falar do que encontrou para todos os que via. A igreja de seu tempo não o compreendeu, o excomungou. Ele agora estava sem igreja, mas sabia que Jesus o aceitava. Foi chamado para uma audiência diante do imperador, e lá diante do imperador quiseram que ele se retratasse do que dizia, mas ele disse: não farei, aqui estou, que Deus venha em meu auxílio, minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Este homem estava tão certo de que Deus o aceitara, que ele enfrentou a grande instituição religiosa da sua época, ele enfrentou imperadores, ele não abriu mão, ele não se dobrou, porque Deus o recebeu, e o mundo inteiro não era mais importante para ele diante disso. Um poeta inglês, Carlyle, disse o seguinte, que os protestantes da época da Reforma, por essa convicção que tinham de que Deus os recebera, eles tinham nervos de aço e tinham estrutura psíquica para virarem heróis. Nada os poderia fazer voltar atrás, porque não há nada que este mundo possa tirar de mim, se Deus me deu o melhor. Aleluia! Se eu tenho o Senhor, não há nada que este mundo possa tirar de mim, como diz o salmista: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Na presença do Senhor há fartura de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetuamente, e por isso o crente resiste a toda perseguição, porque ele está diante de Deus. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos, ainda no capítulo 8, Romanos 8, diz o seguinte: o apóstolo Paulo, Romanos 8, a partir do 13, aliás, a partir do versículo de número 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O crente agora tem um novo espírito que se sente confortável na presença de Deus. Abba é a expressão carinhosa, quer dizer paizinho, papai.
era a expressão que Jesus usava quando orava ao Pai. Mas agora o cristão não tem medo da presença de Deus. Seus pecados estão expiados, pagos no sangue de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse crente não tem o espírito de medo, mas tem o espírito de filho que clama: Abba, Pai. E o verso 16 diz que o próprio Espírito Santo está dentro do crente, testificando que ele é filho de Deus. Pode este mundo dizer o que quiser, Deus está falando aqui dentro. Aleluia, Deus está falando aqui dentro. Homens em cujo coração Deus não fala, não resistem muito tempo à insistência da televisão. Não resistem muito tempo à insistência de um professor. Não resistem muito tempo às influências externas. Mas um cristão pode amarrá-lo, tampar a boca dele e dizer o dia todo para ele que Jesus não é o Senhor, que ele não vai para o céu, que ele tem dentro dele o Espírito Santo testificando que ele é filho de Deus. O texto que eu li no começo dessa mensagem diz: quem crê tem dentro de si mesmo o testemunho. Se você entregar sua vida a Jesus hoje, não sou eu que vou dizer a você que você está perdoado. Eu não vou montar aqui um confessionário para você me confessar e eu lhe absolver. Você vai saber. Porque o testemunho vai estar em você. Você vai saber que você estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Era trevas e agora é luz no Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O texto lá diz muito claramente: quem tem o Filho de Deus. O texto que eu li no princípio tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Pergunte a uma pessoa na rua o que é vida. Você vai ver a dificuldade que ela tem de explicar. Ela vai dizer que vida não está morto. Vida é o corpo está funcionando. É um conceito funcional, mecânico, o mesmo de uma máquina está funcionando. É um conceito negativo, não está morto, mas ela não tem nada positivo para dizer. Mas pergunte um crente que encontrou Jesus: o que é a vida? Ele vai dizer: a vida é Jesus no meu coração. Aleluia, eu pensava que vivia antes, mas eu era um zumbi. Agora eu estou vivo. Agora eu tenho Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pare de correr nesta noite, pare de fugir, pare de buscar realização no mundo em coisas pueris, em dinheiro que você não leva para outra vida, em fama que vai embora, em beleza estética que as rugas vão furtar. Pare de buscar realização vivendo abaixo do nível humano como um animal, fugindo da realidade em drogas e bebedeiras, se entregando à prostituição e à devassidão. Nessa noite, olha para a cruz, olha para Jesus, olha para aquele que sangrou por ti na cruz do Calvário, que morreu de braços abertos para te receber. Olha para aquele que foi traspassado, sabendo que ele está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está aqui. Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tomar uma decisão hoje, se arrepender dos seus pecados, entregar seu coração a Jesus, ele vai entrar no seu coração. Isso não é força de expressão, não é metáfora, não é poesia. Ele vai entrar. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai lhe dar a paz que você procura e não achou em lugar nenhum. Você vai descobrir que foi criado não para essas bobagens que o mundo oferece. Você foi criado para Deus, para viver para aquele que governa tudo isso, para ser chamado por Ele de filho e para com alegria chegar à presença dEle, chamando-o de Pai. Mas não tem nenhuma forma disso acontecer sem que seja por Jesus, só por Jesus. Venha a Ele,
Ele disse o que? Vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Os irmãos que vão tocar podem se aproximar. Fique assentado, vamos orar neste momento. E vamos pedir a Deus que toque no coração. Hoje sua vida pode ser outra. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho, pela obra que Ele fez na cruz a favor de todos aqueles que estão aqui. Pessoas, ó Pai, que podem estar extraviadas, procurando o caminho de volta, procurando aquilo para o que foram criadas, o sentido da vida. Ó meu Deus, mas tem ido por portas erradas, Senhor, que teu Santo Espírito as alcance nessa noite. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, lhes mostre a gravidade do pecado, para que se arrependam, para que entendam porque Jesus Cristo teve que morrer por elas, e que elas olhem não para si, mas olhem para Cristo, autor e consumador da fé, que tomem uma decisão por Ele, que o recebam como Salvador e Senhor nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui que me ouvem dizem, pastor, eu estou nessa situação, eu estou fugindo, até pela religião, estou fugindo, mas eu quero vir a Cristo nessa noite. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Levante sua mão onde você estiver, e nós vamos orar pela sua vida. Você que quer entregar a vida a Cristo, vem aqui à frente, saia do seu lugar, e nós vamos orar por você. Você diz, pastor, eu conheço a palavra de Deus, mas eu estou longe, estou desviado de Deus, eu quero me reconciliar com Ele. Onde você estiver, saia do seu lugar, venha aqui à frente, junte-se ao nosso irmão que já chegou, e eu quero orar pela tua vida, eu quero orar com você. Enquanto os irmãos cantam, venha, convide o que está do seu lado, para que tome uma decisão nessa noite. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Aleluia. Não sou mais como era. Venha Cristo nessa noite. Deus te trouxe aqui para algo diferente na tua vida nessa noite. Saia de onde você estiver e venha, junte-se a este. Aleluia. Levante a sua mão e algum irmão acompanhará você até aqui. Você que está aí no seu lugar, quer entregar seu coração a Cristo, tome a decisão. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Ele não morreu por você às escondidas, ele foi humilhado em público. Agora é a hora de você dizer, eu quero Jesus diante de todos os que estão aqui. Saia do seu lugar, de onde você estiver, e venha. Os irmãos convidem pessoas nessa noite. Oh Deus. Você que está desviado, você que está afastado, se reconcilia hoje com teu Deus. Aleluia.
Aleluia. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Um passo que pode mudar a tua vida. Um passo que pode mudar a tua vida. Você não pode escolher Jesus com timidez. Você tem que escolhê-lo para ser o Senhor da sua vida. Então saia de onde você estiver. Saia de onde você estiver nessa noite. Junte-se a estes. E nós vamos orar pela tua vida hoje aqui. Deus está esperando por você. Você que ainda não veio, venha. Você que está próximo a alguém, convide, meu irmão. Convide, evangelize. Inste, chame ao arrependimento. O inferno é o lugar mais terrível que existe. Não por outra coisa, porque Jesus não está lá. Porque Deus não está lá. Lá não existirão os prazeres do baixo instinto para a fuga. Lá ninguém vai poder se afirmar diante do outro pela fama, pela cultura, pela beleza. Lá ninguém vai poder mais se enganar com a falsa religião, porque já terá passado pelo tribunal de Deus, entendeu a sentença. Lá não terá Deus para você ser reconhecido. No inferno não tem amigos, mas mútuos acusadores. Por que você não fez nada por mim? Por que você não fez nada por mim? Choro e ranger de dentes, trevas exteriores. E do inferno ninguém vai sair de lá. Mas ao Filho do Homem é dada autoridade na terra para perdoar pecados. Aqui é o lugar da reconciliação com Deus. Este é o ano aceitável. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Os irmãos vão cantar mais uma vez. E agora é a oportunidade que você tem de sair deste lugar de modo diferente da forma que veio. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Ele está fazendo isso hoje em ti. Tocou-me, Responde ao toque de Deus. tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Vamos orar por aqueles que já estão aqui. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada pessoa, Pai, que respondeu à mensagem que ouviu, que neste ato público de vir à frente, meu Deus, faz confissão da fé que irrompeu em seu coração. Que neste momento, pelos méritos de Cristo, pelo sangue da cruz, seus pecados sejam perdoados e apagados. Que agora, meu Pai, estejam reconciliadas contigo, Senhor. Que neste momento o Espírito Santo testemunhe ao espírito de cada um deles e delas, ó Pai, que são filhos e filhas de Deus. Dá-lhes, meu Deus, a plenitude da vida que há, Senhor, em Ti. E que através de Jesus Cristo, meu Deus, tenham o milagre do novo nascimento, o perdão dos pecados, a certeza de morar no céu. Entra, Jesus, em seus corações e lhes dá salvação e nova vida. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Temos mais pessoas chegando, vamos orar também por quem está vindo. Tem uma senhora que veio. Se você quer vir aceitar a Cristo como teu Salvador, vem ainda, e nós vamos orar também por você. Você que ainda não veio, saia do seu lugar, dê um passo. Nesse momento tem uma luta espiritual, há desejo de ir e desejo de não ir. A atração do Espírito Santo para que você venha, a indisposição da carne, ou que o próprio diabo coloca, para que você hesite, adie, deixe para amanhã, quando amanhã você vai esquecer e não terá lembrado mais, quando amanhã pode nem ocorrer. Mas hoje, neste lugar, tudo pode mudar em sua vida. Você que não veio, junte-se a irmã que já está aqui com algumas crianças. Saia de onde você estiver. E nós vamos orar também por você nessa noite. Oremos então pela nossa irmã que está aqui. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da nossa irmã, destas crianças que estão vindo, meu Pai, neste ato também de decisão. Que o Senhor, meu Pai, lhes venha ao encontro e que Jesus Cristo entre em seus corações para ser Salvador e Senhor. Perdoa os pecados dos quais há arrependimento. Dá a fé que abraça, Senhor, a cruz. Dá, meu Pai, um novo coração, uma nova vida. Que teu Espírito testemunhe interiormente da nova condição que possuem diante de Ti. E que se regozijem, Senhor, em estarem reconciliadas contigo na certeza do céu e de uma nova vida para viver sob o senhorio e governo de Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe.